Olá, meus amores. Então, estou aqui para continuar o capítulo 9, que tem como tema central como organizamos o nosso conhecimento. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando. Então, enfim, na videoaula passada eu falei de um filósofo, disse para vocês que ele é um filósofo muito importante, muito bacana de se estudar. Não querem dizer que os outros sejam menos importantes, não, mas é porque esse ele contribuiu, né? Deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do nosso conhecimento. E o nome dele, creio que vocês ainda estejam lembrando dele, ele é conhecido como Immanuel Kant. Então, ele é um filósofo prussiano que nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Ele foi estudante da Universidade de Königsberg, lá na Prússia. E como eu falei, né, ele está dentro dos principais filósofos. E ele também é conhecido, como já citado na videoaula passada, como divisor de águas, né? Por que divisor de águas? Só para lembrar aqui. Porque, como eu falei, os filósofos eles estão divididos em empiristas e racionalistas. Mas só que Immanuel Kant ele vai ser um divisor de águas, porque ele não vai estar do lado empirista e nem do lado racionalista. Ele diz para que você tenha um conhecimento seguro e verdadeiro, você precisa de ideias inatas, né? Que as ideias inatas ela está do lado racionalista, e você precisa de dados sensíveis, né? Que está do lado empirista. Então ele não critica nenhum e não critica nem outro. Immanuel Kant, pessoal, ele foi um dos pensadores mais influentes do século XVII. Ele buscou resolver um conflito entre duas vertentes, sempre constante na história da filosofia, né? Como já comentado também na videoaula passada, que eu falei que teve um momento que ele estava de saco cheio dessa confusão dos empiristas contra os racionalistas, né? Então ele resolve agir de uma maneira diferente, né? Um filósofo agindo de uma maneira diferente para poder unir esses dois tipos de conhecimento que há muito tempo na história da filosofia já tinha virado grandes conflitos. E aí, Immanuel Kant, para resolver esse antagonismo entre esses dois lados, ele desenvolve sua filosofia crítica, que ficou conhecida também como crítica da razão pura, que eu mostrei para vocês também na aula passada, né? Mas só foi essa teoria que ele criou durante toda a história da vida dele? Não. Teve três que se destacaram muito, que foi a crítica da razão pura, essa que eu acabei de citar, teve a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. Mas dentro dessas três obras principais dele, a que vai caber aqui dentro do nosso conteúdo será a crítica da razão pura, que foi essa obra que ele criou para tentar unir esses dois tipos de conhecimento. Como eu falei, né, há muito tempo eles já vinham sendo motivo de conflito na história da filosofia. Então, com essas obras que eu citei aqui para vocês, ele estabeleceu como um marco para o desenvolvimento moderno. Então, continuando, temos aqui, pessoal, as categorias de pensamento, né? Então, Kant, ele dividiu o pensamento do ser humano, do indivíduo, em categorias, né? Na aula passada, vocês ouviram falar da priori, né? Então, aqui eu irei introduzir, explicar melhor o que é essa priori que Kant denominou. Então, temos aqui o primeiro tópico. Diz o seguinte: certos tipos de conhecimento, na visão de Kant, não são resultado de experiência. Ou seja, ele afirma aqui que nem todo conhecimento vem dos dados sensíveis, ou seja, vem da experiência, como afirmam os filósofos empiristas, como afirma John Locke, né? Que ele diz que nossa mente é uma tábua rasa. John Locke afirma, e Immanuel Kant diz que não. Nossa mente não é tábua rasa. Tem algum conhecimento que vem da priori, ou seja, que vem de conhecimentos inatos. Segundo ponto, ele já existe em nossas mentes a priori, ou seja, alguns conhecimentos já existem em nossa mente, como já citado, né? Que são as ideias inatas, como afirma René Descartes, que ele denominou ideias inatas, aquelas ideias já fixas em nossa mente. Kant ele denominou de a priori, ou seja, o que vem primeiro. Terceiro ponto,
não nega a importância das informações obtidas pelo sentido, né? Então, ele não nega as informações obtidas através dos dados, ou seja, através do sentido, como contrariou as ideias dos filósofos empiristas. Terceiro, o quarto ponto. Categorias de pensamentos inata, né? Então, aqui é a categoria dele. Ao conceito de totalidade, né? Total, por exemplo, quando eu digo toda bola é redonda, né? Ou seja, não existe bola no formato de triângulo, no formato quadrado. Todo mundo sabe que uma bola é redonda. No conceito de unidade, se eu te dou um bombom, então é uma unidade, né? Então, tem essa categoria que denominou de unidade, né? Então, é um conhecimento inato que é óbvio que você sabe, né? Eu não posso lhe dar um bombom e você falar que tem vários bombons, né? Porque uma unidade é um conceito já da categoria de pensamento inata, pelo Immanuel Kant. Questão da causa e efeito. Um exemplo que eu posso citar é se você for para debaixo do chuveiro, né, e ligar o chuveiro, cair água, lógico que você vai se molhar. Então, o conhecimento inato que você já tem ele em sua mente, não precisa ninguém ensinar, de acordo com Immanuel Kant. E o conceito da realidade, né, um exemplo bem comum é a questão da morte. Todo mundo sabe que nasce, todo mundo sabe que nós vamos morrer, né? Então, o conceito da realidade, né? Todo mundo sabe que de dia é claro, de noite é escuro, a realidade nossa. Então, todo mundo sabe essa questão e não precisa ninguém ensinar para vocês. Precisa você vivenciar essa situação, como afirma os empiristas. Então, diante dessas categorias, Kant ele denominou a priori e a posteriori, que vou explicar melhor o conceito de cada um aqui. Então, dois termos muito comuns. Conhecimento a priori. A priori é uma expressão usada para fazer referência a um princípio anterior à experiência, ou seja, a priori é uma locução adverbial da língua latina que não se encontra no dicionário da língua portuguesa, mas é muito usado para indicar aquilo que vem antes, ou seja, aquilo que vem primeiro. Então, vemos um exemplo aqui. Sobre a vitória nas eleições, a priori não é possível tirar conclusões, né? Então, a priori, o teu pensamento inato, teu pensamento ali que já existe em sua mente, você pode tirar conclusão durante uma eleição, durante as campanhas eleitorais, quem vai ser eleito, qual candidato ali que vai conseguir vencer a eleição. A priori, ela não consegue tirar essa conclusão, não consegue ter esse conhecimento de quem vai ganhar, de quem vai ter menos votos, não tem como, tá certo? Qual é o conhecimento que vai ter essa possibilidade de tirar essa conclusão? Quem vai ser eleito? A posteriori, ou seja, o conhecimento que vem depois. Então, quando se fala de conclusão, está se referindo ao conhecimento a posteriori. Então, falando de posteriori, vamos ver aqui um pouquinho sobre ele. Então, a posteriori, conhecimento alcançado através da experiência por meio dos sentidos. Ao contrário de a priori, a expressão latina a posteriori faz referência a um raciocínio em que se remonta do efeito à causa. Ou seja, depois que acontecer as eleições, tiver apuração de voto, e aí nós iremos saber quais foram os candidatos que conseguiram se eleger. Então, a partir dessa conclusão, depois da apuração de voto, eu vou ter o conhecimento da posteriori, ou seja, através da minha vivência, através da experiência. Tá ok? Espero que vocês estejam entendendo. Então, vou citar aqui alguns exemplos sobre a posteriori. A questão da bola, né? Como eu falei, se eu disser que toda bola é redonda, né? Então, esse é um conhecimento a priori. Preste atenção para você não se confundir. Ele é um conhecimento a priori, certo? Não existe bola quadrada, não existe bola triangular, então é um conhecimento inato seu que você não precisa alguém pegar uma bola e lhe mostrar para saber que ela é redonda, né? Aí a partir do momento que eu vou aderir qualidades a essa bola é branca, é preta, ela é branca e preta, né? Então a partir do momento que é atribuída a qualidade nessa
na bola, então eu vou ter o conhecimento a posteriori, ou seja, através dos meus dados sensíveis, através da minha visão, do momento em que eu estou vendo essa bola, certo? Então, repetindo, a priori é o conhecimento inato, aquele conhecimento que não precisa você ver, você pegar, né? E a posteriori você precisa ver. Ah, vou pegar essa bola, não tem como eu olhar para ela, então não tem como eu adquirir o conhecimento da posteriori diante dessa bola, saber se ela é branca, preta, né? É outro exemplo aqui. Um som de alguém roncando perto de você quando tá dormindo, né? Então, você só vai ter conhecimento de como é esse som, o roncado de uma pessoa, a partir do momento que você escutar, ou seja, através dos seus dados sensíveis da audição. Esse outro exemplo aqui é uma parede, né? Eu só posso saber se essa parede é lisa, se essa parede é áspera, a partir do momento que eu tocar nela, ou seja, através do meu dado sensível, né? Através do meu tato, eu posso saber qual é a qualidade, como é essa parede, né? Agora a parede, né? No momento que eu falo parede, já veio a mente, já veio a imagem de uma parede na sua mente, ou seja, parede é uma ideia inata, ou seja, ela está se referindo a priori, o que vem primeiro. A partir do momento que vai atribuir qualidade, a partir do momento que vai atribuir cor, tamanho e etc. naquele objeto, aí está se adquirindo o conhecimento da a posteriori, tá ok? Então vamos falar agora um pouquinho sobre a priori. Espero que você já tenha entendido, né? Mas vou explicar aqui novamente. Então, a priori, triângulo, né? Todo mundo sabe que triângulo, ele tem 3 lados, né? Então, é uma ideia inata, ou seja, é um conhecimento a priori. A questão desse casal aqui, tem como eu dizer que o casado, né? Aquela pessoa casada é solteira? Não tem como, né? Ou ela vai ser casada ou ela vai ser solteira. Não existe essa possibilidade de ser casada e solteira ao mesmo tempo. Então, conhecimento ali inato, conhecimento de totalidade. Todo casado é casado. Não existe casado solteiro, tá certo? E aí, pessoal, vamos aqui. Kant, ele denominou alguns conceitos puros da priori. Então, eu coloquei aqui alguns que já foi até alguns que já foi citado no início do vídeo, na questão da unidade do a questão da totalidade, né? A partir do momento que eu disse que todo casado é solteiro, não existe, né? A gente já sabe que todo casado é casado e não tem essa possibilidade de ser solteiro ao mesmo tempo. A questão do tempo também, né? De dia, de noite, duração. Então, esse é um conhecimento relacionado a priori. O espaço, né? Todo objeto ele possui uma extensão, né? Ou seja, ele ocupa espaço ali no lugar. Então, conhecimento já inato. A causa e efeito, a questão, como já citei, né, no exemplo passado, se você for para debaixo de uma água, se molhar, você vai ficar todo encharcado, né? Então, não tem como você entrar debaixo do chuveiro, ligar o chuveiro e não se molhar. É uma causa e um efeito. Se vier passando um carro, você passar ali na frente no momento do carro, você já sabe que vai acontecer um acidente com você. Então, é uma causa e efeito. Questão da realidade, citei também o exemplo da morte, né, da vida, do nascimento, é uma realidade, nossa realidade. Da quantidade, né, que também está relacionada à questão da unidade. Questão da negação, né, ou aquela afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa, ela não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. E a questão também de possibilidade. Então, a questão da possibilidade uma mulher, por exemplo, uma mulher grávida, a possibilidade de nascer gêmeos, a possibilidade de ser menina, a possibilidade de ser menino, né? Então, aqui temos algumas categorias denominadas pelo Immanuel Kant. Então, esses são os conceitos puros, como eu falei, né, que está relacionado a priori. Então, se a influência dessas categorias inatas, nós nunca poderíamos fazer certas suposições. Então, Immanuel Kant, ele listou essas possibilidades aqui para que nós tenhamos um conhecimento puros, ou seja, conhecimentos inatos.
Então, vocês podem observar essa imagem aqui, né, que tá demonstrando só homens, né? Então, aqui diz: os homens são todos iguais. Então, quando alguém diz que todos os homens são iguais, essa generalização só é possível porque a pessoa está utilizando a categoria a priori, de totalidade. Quer dizer, com base a um conjunto limitado de experiência, ela generaliza para tudo uma classe de eventos. Mas só, pessoal, que essa generalização ela não está baseada em experiência, pois é impossível conhecer todos os homens. Mesmo assim, nós somos capazes de pensar nessa totalidade, né? Qual família que nunca pensou que todo homem é igual? Então, isso significa que o conceito de todo ou totalidade, ele é inato. Ele não depende de experiência. Então, assim, Kant ele demonstrou que, embora os empiristas estivessem corretos sobre a importância da experiência sensorial, se observado de forma aprofundada dessa experiência, perceberemos a existência de uma mente ativa. Então, esse exemplo aqui eu utilizei apenas para vocês entenderem a questão da a priori, né? Você só pode afirmar que nem todo homem é igual a partir do momento que você for se relacionar com vários homens, né? Então, esse aqui é um conceito, mas que não está dentro da nossa realidade, né? Eu usei o conceito do ditado popular que é muito utilizado. Então, temos aqui, ó, para Kant, uma mente sem conceitos inatos não teria capacidade de pensar, né? Então, se você, na sua mente, não existe dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, nenhum conceito inato, então não vai existir nenhum tipo de pensamento. Então, temos aqui, por outro lado, uma mente com conceitos, mas sem dados obtidos pela experiência, não teria nada sobre o que pensar, né? Ou seja, ele afirma que você precisa dos dados sensíveis, ou seja, da experiência, para que você tenha um pensamento. E ele afirma também que você tem que ter ideias inatas, né? Para que você tenha um conhecimento posterior, ou seja, um conhecimento através da experiência, né? Então, estão entendendo aqui a situação, que ele quer unir os dois tipos de conhecimento, o conhecimento racional e o conhecimento empírico. Tá legal? Então, aqui, galera, continuando. Então, temos aqui, né, a demonstração aqui da mulher, no qual ela é cheia de ideias, ela é cheia de pensamentos. Então, de acordo com Kant, os sensoriais sozinhos, ele não tem qualquer significado. Eles precisam ser organizados pela estrutura oferecida pelos conceitos inatos e só assim a mente torna-se capaz de atribuir a eles um significado, né? No qual esse significado, ou seja, que vai ser também a conclusão, vai ser o conhecimento a posteriori. E aqui temos a estrutura, né? Então, a estrutura, portanto, ela existe a priori, né? Conhecimento inato. E já o conhecimento, ele está relacionado a posteriori, ou seja, primeiro você pensa, a partir do momento que você está pensando, você está processando ali a priori. Depois que você pensa e você tem a conclusão, através ali da sua vivência, da sua experiência, coloquei até aqui um exemplo aqui da criança brincando, né? Aí você vai ter o conhecimento da posteriori. Então, temos aqui. Repare que nas afirmações ou nos juízos, quando fala-se de juízo aqui, pessoal, no conteúdo, tá querendo falar sobre a relação entre duas coisas. E o que é essa relação entre duas coisas? Você já sabe, né? A relação entre a priori e a posteriori. Então, repare que nas afirmações ou nos juízos que se baseiam no conhecimento a priori, o predicado está implicado no sujeito ou faz parte do próprio conceito. Ou seja, que há uma relação entre o predicado e a priori. Então, assim, os juízos do conhecimento a priori são explicativos.
e nada acrescenta ao que já é conhecido, ou seja, a priori o conhecimento dela é limitado ali, né? Um conhecimento explicativo e não tem nada para acrescentar. A partir do momento que você vai acrescentar nesse conhecimento, você vai obter a posteriori. Então, por isso, esse tipo de juízo também pode ser chamado de juízo analítico. Ou seja, está analisando, está pensando, né? São ideias inatas. Então, portanto, essas ideias inatas, elas são só ideias fixas ali na sua mente, certo? Então, temos aqui os juízos empíricos, né? Ou seja, como eu falei de juízo, a relação entre duas coisas, com base na experiência sensível, são ampliativos, né? Ele não é ali algo limitado, ele é ilimitado. Ele sempre está em constante desenvolvimento de conhecimento. Então, como eles sintetizam o conhecimento ou percepções diferentes, são chamados de juízos sintéticos. Ou seja, esses juízos sintéticos são aqueles que o predicado ele não está contido no sujeito, mas relaciona-se por uma síntese. Então, temos aqui, observe que ainda há outra diferença entre juízo analítico e o sintético, ou seja, analítico priori, sintético a posteriori. Então, os primeiros são necessários, né? É necessário você que tenha um conhecimento inato, um conhecimento ali relacionado à totalidade, né? Relacionado à quantidade, unidade, que são aquela listagem que eu mostrei para vocês. E os segundos são contingentes, ou seja, é o que vale de acordo com a situação, né? Esse conhecimento, no momento agora, ele está sendo necessário. Daqui a 1 hora, amanhã, ele não vai ser mais necessário para mim nessa situação. Então, ele é contingente, ou seja, o segundo ele é a posteriori. Então, ele vai mudar esse conhecimento, ele vai transmitir de maneira diferente. Através do momento que eu obtenho um conhecimento, vai surgir outro ali, né? Então, ele é ilimitado. Então, pessoal, para finalizar, eu tenho aqui. Então, diante de toda essa situação que eu mostrei para vocês, Kant, ele criou a obra dele Crítica da Razão Pura. Então, temos a sensibilidade e o entendimento, que está resumido no conhecimento. A posteriori, ela concorda com os empiristas, que eu creio que vocês já tenham observado isso. E a priori, ela concorda com os racionalistas. Então, priori e posteriori, ela atua ao mesmo tempo, ou seja, diferença dos outros filósofos, né? Então, para Immanuel Kant, a priori e a posteriori, ela age ali no mesmo momento, né? Ou seja, para os racionalistas, eles só vão usar a priori, para os empiristas, só vão usar a posteriori, né? Então, vai agir de momento diferente. Então, precisamos da experiência sensível. Esse tipo de conhecimento é organizado pela sensibilidade e entendimento. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.